Olá, viu galera, nota 10, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo da biologia e hoje o assunto vai ser fotossíntese. Vamos lá? Bom, primeiramente, qual a definição? Fotossíntese, então, gente, vai ser o processo onde foto quer dizer luz e síntese quer dizer produção. Então, é a transformação da energia luminosa em energia química. É o processo que, então, vai produzir substâncias utilizando a energia que vem da luz. Esse processo é realizado por organismos chamados, então, de fotossintetizantes, representados por todas as plantas, pelas algas, cianobactérias e bactérias. São os organismos, então, fotossintetizantes. E como que acontece, então, essa transformação da energia luminosa em energia química? A gente pode resumir a fotossíntese com a seguinte equação: CO2, que é o gás carbônico, mais água, na presença de luz absorvida pelo pigmento verde presente nos organismos fotossintetizantes, chamado de clorofila, vai produzir, através de uma série de reações químicas, vão produzir, né, os produtos glicose, água e oxigênio. Para a gente, então, realmente fazer um balanceamento dessa equação, são necessárias, então, 6 moléculas de gás carbônico, 2 moléculas de água, na presença de luz absorvida pela clorofila, formando, então, uma molécula de glicose, que é C6H12O6, 6 moléculas de água e o oxigênio. No caso, a gente vai dar ênfase aqui à fotossíntese que é realizada pelas plantas, que são os organismos fotossintetizantes mais conhecidos e mais numerosos, tá? Mas basicamente acontece esse processo com algumas modificações, por exemplo, no caso de cianobactérias e bactérias que são procariontes, a clorofila não fica numa organela específica como acontece em plantas e em algas. A clorofila fica dispersa no próprio citoplasma. No caso de bactérias, por exemplo, a gente nem chama de clorofila, a gente chama de bacterioclorofila, esse pigmento que absorve então a luz, tá certo? Mas de forma geral, a gente vai começar então a estudar a partir de agora a fotossíntese então realizada pelas plantas, ok? Então vamos lá. Sabendo então o que é a fotossíntese, qual a equação que resume esse processo, vamos falar um pouquinho da história. Quais foram os dois, né, dos principais, vou falar aqui mais ou menos de três. Vou falar de três, então, experimentos que foram importantes para a compreensão da fotossíntese. E o primeiro que eu gostaria de comentar com vocês é o experimento de Joseph Priestley. Priestley, ele queria entender qual a importância das plantas na renovação do ar. Então, primeiramente, ele pegou uma campânula de vidro, como se fosse uma redoma de vidro, e colocou em cima de uma vela. E aí ele percebeu que quando você coloca essa campânula de vidro numa vela, a chama da vela se apaga. Depois ele pegou um rato de laboratório e colocou esse rato numa campânula de vidro fechado. E ele percebeu que após alguns dias esse rato acabava morrendo. Porém, quando ele colocou uma planta mais o rato, o rato não morria. Então ele percebeu que tinha alguma coisa então na planta que era fundamental para a sobrevivência do animal. E que existe então dois processos, no caso das plantas, que aí a gente sabe hoje que é a fotossíntese, e um outro processo que é a respiração, realizada pela própria planta, mas também realizada pelos animais, no caso aqui pelo rato, que são processos complementares. Então ele viu aí que a fotossíntese, que a planta produzia um gás que primeiro era comburente, alimentava o fogo, já que a vela se apagava quando não tinha esse gás, e esse gás era fundamental para a sobrevivência da própria planta e dos animais. E esse gás, então, é o oxigênio. Então, com esse experimento que eu resumi ele aqui nesse slide, Joseph Priestley, então, percebeu que o oxigênio e que as plantas, no caso, ele não sabia de outros seres vivos, mas que as plantas, então, eram fundamentais para a produção de um gás, que a gente sabe agora que é o oxigênio, responsável, então, pela respiração dos seres vivos, e que esse gás também era um gás comburente que alimentava o fogo, certo? Outro experimento também que foi muito importante para a gente entender o processo fotossintético, ele aconteceu no século XVII.
Na verdade, né, até o século XVII, os cientistas imaginavam que o solo era o responsável pelo fornecimento de todos os nutrientes necessários para o crescimento dos vegetais. Foi então nessa época que o médico e alquimista John Baptiste van Helmont concluiu que essa ideia não era verdadeira. Durante 5 anos, ele forneceu água a um pequeno salgueiro. Passado esse tempo, ele verificou que a terra perdeu 57 gramas, enquanto que a planta saltou de 2 para 75 quilos. Van Helmont concluiu que era a água que fornecia os nutrientes necessários para o crescimento da planta e não o solo, porque o solo a terra continuava a mesma, mas a planta cresceu, mesmo a terra permanecendo praticamente, né, com a mesma quantidade. Então que existia alguma coisa na água que era responsável pelo crescimento da planta. Então hoje a gente sabe que para a planta fazer fotossíntese, você precisa de luz, de água, né, e de gás carbônico do ar, certo? Então hoje a gente sabe que para fazer fotossíntese, então você precisa de 3 matérias-primas: a luz do sol, a água, que no caso a planta absorve do solo através das suas raízes, e nas plantas que têm vasos condutores é o xilema que vai transportar essa água para todas as partes da planta, e também precisa de gás carbônico que a planta pega do ar, então, pela estruturas chamadas de estômatos, tá? E um outro experimento também que ficou que foi muito importante para a fotossíntese é o experimento que tenta explicar a origem do gás oxigênio que é liberado durante esse processo. Então, a fotossíntese pode ser resumida então aqui pela equação, aqui simplificada: CO2 mais água, luz, clorofila, produzindo glicose, C6H12O6 mais oxigênio. E aí vem a pergunta, então, de onde vem esse oxigênio? Então, esse experimento, gente, ele foi feito para tentar, então, explicar a origem do gás oxigênio. Será que o gás oxigênio, ele vem do gás carbônico? E aí, o que eles pensaram? Eles usaram um isótopo radioativo do oxigênio, um isótopo que é 18, que o oxigênio, né, ele tem o número atômico dele é 16, mas ele tem um isótopo 18, e esse isótopo 18 libera radiação. Então, eles pegaram um gás carbônico que era composto por esse oxigênio radioativo, esse isótopo 18 do oxigênio, e esse presente na molécula de gás carbônico. E pegou a água com o oxigênio sem radioatividade. Fez o experimento, fez o processo, iniciou-se então o processo, observou-se o processo de fotossíntese, e qual foi a conclusão? Que o oxigênio liberado, ele vinha do gás carbônico ou da água. Nesse primeiro resultado, foi observado que o oxigênio que tinha no gás carbônico, ele estava presente na molécula de glicose e não na água. E aí, para confirmar isso, eles fizeram o contrário. Pegaram o gás carbônico com oxigênio 16, que não emite radioatividade, e colocaram o oxigênio que emite radioatividade na água. E aí, qual foi a conclusão? Eles perceberam que a glicose produzida não tinha radioatividade, em contrapartida, o oxigênio liberado produzia radioatividade. Então, com esse experimento aqui, qual é a conclusão? Que o oxigênio, que é liberado para a atmosfera, o gás oxigênio, que é liberado durante o processo de fotossíntese, ele vem da quebra da molécula de água e não do gás carbônico, como se acreditava. Porque gás, né, você tem essa tendência de achar, gás carbônico origina o gás oxigênio, mas não é. Com esse experimento aqui, gente, se comprovou que o oxigênio, ele vem da quebra da água e não do gás carbônico. O oxigênio presente no gás carbônico, ele vai ajudar na formação da glicose, tá bom? Bom, é isso. Um pouquinho, então, de 3 experimentos para vocês, tão importantes para a gente entender o processo de fotossíntese. E agora vamos ver realmente as etapas, então, desse processo fotossintético. Para a gente entender as etapas, como acontece o processo de fotossíntese, vamos ver aonde ele ocorre. Então, as estruturas envolvidas no processo de fotossíntese. A fotossíntese, ela ocorre num órgão específico, nas folhas. Nas folhas, nós temos, dentro das folhas, a célula vegetal, onde a gente tem o tecido, o parênquima clorofiliano, tá? A célula vegetal aqui com essas estruturas, só recordando, né? Núcleo, vacúolo, parede celular e cloroplastos. Dentro do cloroplasto,
A gente tem, então, essa estrutura do cloroplasto. O cloroplasto, assim como as mitocôndrias, é uma organela com dupla membrana, uma membrana interna e uma membrana externa. A membrana interna dos cloroplastos, ela é invaginada. Então, aqui é a membrana externa, a membrana interna invaginada. E a membrana interna dos cloroplastos, ela tem membranas chamadas de tilacoides. E entre esses tilacoides, a gente tem o estroma, que nesse estroma a gente encontra moléculas de DNA, a gente encontra ribossomos, ou seja, no estroma a gente tem evidências de que há milhares de anos atrás, assim como as mitocôndrias, os cloroplastos já foram bactérias, que a teoria da endossimbiose, ela explica a origem tanto de cloroplastos como de mitocôndrias nas células eucariotas. Então, cloroplastos também têm DNA, é uma organela, então, que se autoduplica independente da célula vegetal, tá? Esse DNA, então, presente no estroma. O estroma também preenche espaço, ele é formado principalmente por sua constituição água, e outras substâncias muito parecidas à constituição com o próprio citoplasma da célula vegetal, tá? E aí vamos ver as membranas internas, que são compostas de tilacoides. Cada membraninha dessa, então, como se fossem essas moedinhas, a gente chama de tilacoide, e o conjunto desses tilacoides a gente chama de grano, tá? Então, aqui seria a estrutura do grano. E é no grano, em cada tilacoide, que então está presente a molécula de clorofila. A gente chama de complexo antena esse conjunto aí, né? Onde que a gente encontra a molécula de clorofila, o pigmento que além de dar coloração verde, então absorve a energia luminosa. Para ter como produto final glicose e oxigênio, a fotossíntese não ocorre de uma hora para outra. Ela é dividida em duas etapas, esses processos fotossintéticos. A primeira etapa, que é chamada de fase fotoquímica ou fase de claro, é uma fase que ocorre nas lamelas, nos tilacoides. Ela depende diretamente da luz e da clorofila para acontecer. E os seus dois principais eventos dessa etapa de fotoquímica ou fase de claro. Acontece a fotólise da água e a fotofosforilação. Já a segunda etapa do processo de fotossíntese a gente chama de fase química ou fase de escuro. Apesar desse ter esse nome, fase de escuro, ela não acontece à noite, ela acontece durante o dia, só que ela depende indiretamente da luz, tá? Ela ocorre no estroma, e o evento mais importante que acontece nessa fase a gente chama de ciclo de Calvin-Benson. E aí vamos ver então um pouquinho sobre essas etapas. Então, tudo isso acontecendo nos cloroplastos, onde na fase clara a água, na presença da luz, vai ser quebrada. Lá nos tilacoides, a luz é absorvida então pela clorofila, e essa luz então vai atuar na quebra da molécula de água, produzindo no final desse processo da fase fotoquímica, 3 produtos vão ser formados. O oxigênio, que vai ser liberado aí pelo ambiente, e mais 2 produtos, o ATP e o NADPH2. Lembrando que NADPH2 aqui ele tem a mesma função do NAD lá da respiração, só que aqui ele tem um fosfato de diferente, mas a sua função é a mesma, ele é um aceptor de elétrons. Então, durante a quebra da água, a água é formada por hidrogênio e oxigênio. O hidrogênio, quando ele é quebrado, ele vai ser capturado por esse NADPH2 e o oxigênio vai ser liberado para o ar atmosférico, e esse oxigênio vai ser utilizado pela maioria dos seres vivos durante a respiração aeróbica. E os hidrogênios vão ser capturados pelo NAD, e nesse processo libera-se energia. Tanto que a gente fala que a fotossíntese é um processo de metabolismo energético, porque ele produz ATP. E esse ATP, essa energia e esses hidrogênios capturados pelo NADPH2 vão então agora para a fase fotoquímica ou fase escura, certo? E aí na fase escura, esse ATP e esse NAD, mais o gás carbônico, isso tudo acontecendo dentro do estroma, vão produzir glicose, através de uma série de reações químicas conhecidas como ciclo de Calvin-Benson, produz então a glicose. Além disso, produz ADP e NADPH2 que voltam aí para a fase fotoquímica, certo? Além disso, a gente tem como produto também desse processo a produção de água, tá?
Pronto, essas então foi um resumo dos eventos que acontecem na fase clara e na fase escura, ou na fase que o nome mais correto seria dizer fase fotoquímica e fase química. Por que é mais correto? Porque quando você fala fase clara e fase escura, o aluno tem a tendência de achar que fase clara acontece no claro, fase escura acontece no escuro. E não, fase clara, fase escura, todas as duas acontecem durante o dia. Fotossíntese, gente, lembra? Foto, luz, síntese, produção. Então, você vai produzir substâncias na presença da luz. Então, vamos começar com a etapa, então, a fase clara ou fase fotoquímica. Vamos falar só um pouquinho mais do que eu já mencionei anteriormente. Então, ocorrem dois eventos nessa fase. O primeiro deles a gente chama de fotólise da água. É a quebra, então, da molécula de água na presença da luz. Nesse evento, então, a água vai ser quebrada na presença da luz, absorvida pela clorofila, formando elétrons, H+, 4 elétrons, 4 hidrogênios, 4 elétrons e o oxigênio. Esses elétrons vão ser capturados, então, pelo NAD, formando 2 NAD pH2, e o oxigênio vai ser liberado para o ar, certo? Pelos estômatos. O segundo evento da fase fotoquímica é a fotofosforilação. Vai ser a adição de fosfato na presença da luz. Ou seja, nesse evento, o ADP vai produzir o ATP. Esse fosfato aqui, o ADP, tem dois fosfatos, que é a adenosina difosfato, e aí na presença de luz ele vai adquirir então o fosfato, se transformando na molécula que armazena energia nas suas ligações químicas, que é o ATP, adenosina trifosfato, certo? Pronto. Já temos então a fase clara ou fase fotoquímica, produzindo oxigênio, NADPH2 e o ATP através da fotofosforilação. E o NADPH2 e o oxigênio produzidos através do processo de fotólise da água, ok? Agora vamos para a etapa química. Um resuminho, então, do que acontece. Nessa etapa, o gás carbônico, na presença dos NADPH2, dos hidrogênios que são transportados pelo NADPH2 e usando a energia vinda do ATP, vão sofrer uma série de reações químicas, e esse gás carbônico, com os hidrogênios do NADPH2 e a energia do ATP, vão formar, então, a molécula de glicose, que é C6H12O6, certo? Então, tá aqui, ó, o gás carbônico, na presença, então, da energia do ATP, vai ser transformado em glicose. E aqui, para mim, uma das imagens que mais cai em prova em relação às etapas da fotossíntese. Eu acho que tem uma parecida aqui no livro de vocês e tem que guardar. Se vocês guardarem aqui esse slide, vocês entendem, então, o processo de fotossíntese. Então, dividido em duas etapas, as reações de claro, as reações de escuro. Nas reações de claro, então, a luz quebra a molécula de água, produzindo oxigênio. Essa quebra da molécula de água produz hidrogênios, que são capturados pelo NADPH2, e nesse processo também ocorre liberação de energia na forma de ATP. O ATP e o NADPH2 vão para o estroma, e lá no estroma, junto com o gás carbônico, vão formar, então, através de uma série de reações químicas conhecidas como ciclo de Calvin-Benson, transformam esse gás carbônico com esse ATP e com esses hidrogênios presentes no NADPH2, você forma, então, a molécula de glicose. Perfeito? Bom, que fatores vão influenciar esse processo, então, dividido em duas etapas? Alguns fatores, gente, interferem no processo de fotossíntese. Por exemplo, a concentração de gás carbônico no ar. Quanto maior a concentração de gás carbônico, maior a taxa de fotossíntese, porém, vai chegar um momento que a taxa de fotossíntese vai se manter constante, mesmo você aumentando a quantidade de gás carbônico, devido a uma série de enzimas presentes nesse ciclo, principalmente no ciclo de Calvin. E se uma delas é chamada de rubisco, né, uma das enzimas mais famosas desse processo, porque a gente estudou lá em proteína que as enzimas atuam em pequenas quantidades. Então, não adianta você aumentar gás carbônico, que você não vai ter enzima para acelerar e para catalisar essas reações químicas do ciclo de Calvin. Então, por isso, a concentração de gás carbônico interfere no processo fotossintético. Outro fator é o tipo de radiação luminosa. Quando a gente vê uma luz branca, na realidade, a luz não é branca, né, gente? A luz, ela é um conjunto de cores, as cores que formam o arco-íris. Esse espectro de luz que a gente consegue observar, né, o olho humano, ele vai
Aqui, ó, a gente tem vários comprimentos de onda, desde o roxo, azul, né, o anil, o azul, o verde, o amarelo, o laranja, o vermelho. São algumas das cores, né, as 7 cores aí que a gente encontra no arco-íris, são as cores, então, que compõem a luz branca. E aí existe uma luz que é melhor para fazer a fotossíntese. E olha só nesse gráfico, aqui vocês percebam que as melhores comprimentos de onda para se realizar a fotossíntese são nos comprimentos de onda vermelho e azul. E o pior seria a luz é a verde. Ai, Virgínia, mas a clorofila não é verde? Por que a pior luz é a verde? Porque a luz verde a planta não absorve, ela reflete a luz verde. Então, a luz verde é a pior luz para uma planta realizar fotossíntese. A melhor luz, então, seria a luz ou vermelha ou azul, tá bom? E não a verde. Então, aqui, ó, esse experimento também já caiu algumas vezes no Enem. É um experimento bastante famoso, onde eles pegaram uma alga, que é um organismo fotossintetizante, e aí eles colocaram essa alga em vários comprimentos de onda, e aí analisaram a quantidade de oxigênio liberada por essa alga de acordo com a luz que incidia sobre essa alga. E olha só, aqui as moléculas de oxigênio liberadas estão sendo representadas aqui por essas bolinhas pretas. Aonde você vê mais bolinha preta? Na luz azul, né, para roxo, e na luz vermelha. Olha só na verde, como praticamente não tem bolinhas de oxigênio, porque na luz verde, ela então é o pior tipo de radiação para você fazer fotossíntese. E a justificativa é essa. A fotossíntese, ela, a pior luz, né, pior comprimento de onda luminoso, né, o pior comprimento de onda de luz para você fazer fotossíntese é o verde, porque a planta não absorve o verde, a planta reflete o verde, né? Por isso que a maioria das plantas tem cor verde e a clorofila é verde, tá bom? Outro fator também que interfere na fotossíntese é a própria energia luminosa também, a intensidade de luz. Todas as plantas têm uma taxa, um ponto de saturação luminosa, que se você aumentar a intensidade de luz, não vai adiantar a sua fotossíntese vai chegar no momento que ela vai permanecer constante. Isso se deve também à quantidade, né, de pigmentos de clorofila existente lá nos tilacoides, tá? Que conseguem ser absorvidos aí pela clorofila. E aí, só pra gente finalizar, a gente tá acabando aqui a nossa videoaula de hoje, falando desse processo tão importante para os seres vivos, a fotossíntese, uma comparação entre os dois processos que a gente viu semana passada, respiração, com o da aula de hoje, que é a fotossíntese. São processos antagônicos, né, contrários, onde os produtos de um são as matérias-primas de outro e vice-versa. Durante a fotossíntese, você tem produção de glicose e oxigênio, e esses dois produtos vão ser consumidos durante o processo de respiração, e durante o processo de respiração você produz gás carbônico e água, que são os dois elementos fundamentais para que a planta realize fotossíntese. Lembrando que a fotossíntese acontece nos cloroplastos e as mitocôndrias acontecem, e a respiração acontece nas mitocôndrias. Então, esses dois processos, gente, um depende do outro, tá? E olha só também, esse slide, ele fala muito bem isso para a gente finalizar a nossa aula, né? Da importância aqui desses dois processos, fotossíntese e respiração, como esses processos são dependentes. Tanto que quando a gente viu lá no início da nossa videoaula o experimento do Joseph Priestley, quando o rato ficou sozinho na campânula, ele morria. Mas quando o rato estava junto com a planta, os dois conseguiram aí sobreviver numa redoma de vidro sem comunicação com o meio externo, certo? Os dois conseguiram se manter. Então, gente, a fotossíntese, você armazena a energia nas ligações dos átomos de carbono da glicose com a utilização da luz do sol, e já na respiração você libera energia pelo rompimento das ligações entre os átomos de carbono da glicose. Na fotossíntese, as substâncias consumidas são o gás carbônico e a água, e na respiração, glicose e oxigênio, e as substâncias liberadas é o inverso. São liberados durante a fotossíntese oxigênio e glicose, e na respiração são liberados gás carbônico e água, certo? Só para não falar que eu não como que é importante esses dois processos,
Existe na planta um PCL, um ponto de compensação luminoso, não é partido político, tá, gente? Aqui PCL é ponto de compensação luminoso, um ponto em que na planta a taxa de fotossíntese se iguala à taxa de respiração. É um ponto em onde todo o oxigênio produzido pela fotossíntese é consumido durante o processo de respiração. Lembrando, gente, que planta respira também, né? E aí, em A, vocês percebam que a fotossíntese aqui, ela é menor do que a respiração, nesse ponto A, aqui desse gráfico. No ponto B, então, é um ponto onde esses dois eventos, né, se igualam, onde todo o oxigênio produzido pela fotossíntese é consumido durante a respiração. E aí, em C, nesse gráfico, né, na parte C, o processo de fotossíntese acaba ultrapassando o processo de respiração. Essa fase C seria a fase em que a planta, então, vai crescer mais, porque ela vai produzir mais alimento, vai conseguir, então, armazenar esse alimento e, por isso, obviamente, crescer, tá? Nesse ponto aí acima, certo? Então, PCL, ponto de compensação luminoso, ou também chamado de PCF, ponto de compensação fótico, tá bom? É isso. E aí, só para não falar que eu não mencionei, existe um outro processo também que algumas bactérias realizam, chamado de a bactéria, ela realiza tanto fotossíntese, chamado de fotossíntese bacteriana, apesar de não liberar oxigênio, mas ela pega a energia vinda da luz para a produção do alimento. E existe um segundo processo também realizado por algumas bactérias, chamado de quimiossíntese. Não é muito comum, mas acontece. No caso da fotossíntese, a energia então é proveniente da luz do sol, e da quimiossíntese, a energia é proveniente de reações químicas inorgânicas, tá bom? Era só para ir mencionar que existe esse outro processo de obtenção de alimento, de produção de alimento, tá bom? Essa então foi a nossa videoaula de hoje, falando principalmente sobre o processo de fotossíntese. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!